Bem-vindos ao 8º podcast O Construtor Cidades em Movimento. Hoje com a Whyhouse Automação. Seja muito bem-vindo, Glauber, ao nosso podcast. É um prazer ter você. Hoje nós vamos falar um pouco de um tema diferenciado, que é a automação residencial e corporativa. Então, o Glauber está aqui hoje, da Whyhouse Automação, para falar um pouquinho para a gente como que funciona, de onde veio essa ideia, como que foi a história dessa empresa nesse longo tempo desde 2012, né? Sim. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. A gente está 14 anos no mercado, tá? Então, nós começamos em 2012. Meu sócio e nós fomos numa feira, então a gente viu a oportunidade da automação, né? Uma feira fora daqui ou aqui no Brasil? Foi em São Paulo. Então, a gente foi numa feira e lá nós tivemos a oportunidade de conhecer a automação mais de perto. E tinham poucas empresas aqui em Londrina e a gente decidiu abrir, né? Mas e da onde? Você é do ramo? Como que é a tua história, essa jornada tua para chegar até a empresa? Antes disso eu sempre trabalhei com acabamentos, então eu representante para construtoras, a gente trabalhava com uma indústria de cerâmica, então a gente já tem um conhecimento aí com construtoras, com escritórios de engenharia, então a gente conhece muitos arquitetos também. Então surgiu a oportunidade de abrir a empresa, né, porque a gente viu que tem um futuro legal, a gente gosta de tecnologia. Meu sócio, ele é engenheiro da computação, então ele é da área, ele é programador, então isso é muito importante. Então uniu ali, eu sou mais da área de vendas e ele é mais da área da programação. Fica à vontade comigo. E 2012, né, se a gente olhar, ainda... Posso falar que estava engatinhando a automação residencial aqui no Brasil, Londrina, ou a gente estava um pouquinho atrasado em Londrina? Fora do Brasil já era algo, né, com certeza que estava melhor em relação à tecnologia, acesso a produtos. Então aqui em Londrina tinham poucas empresas, tá? Então a gente foi um dos pioneiros, mas tinham mais 2 empresas aqui em Londrina, né? E nós desbravamos também, juntamente com eles, para poder, né, alavancar esse mercado e trazer produtos para a área, né, da construção civil. A gente está falando aqui de automação, né? Eu acho que seria legal para o público a gente falar o que é automação, né, residencial. Sim. O que a gente está falando, né? Automação residencial é a integração de sistemas. Então, por exemplo, você tem vários... itens na casa que a gente fazer essa integração para ter um software, né, que vai controlar tudo, né, através desse aplicativo e hoje através também da Alexa, que é assistente de voz. Então a gente tem vários outros dispositivos, né, com automação. Então essa integração de sistemas, a gente une ares condicionados, iluminação, cortina motorizada, veneziana motorizada, equipamentos de áudio e vídeo, TV. Então tem bastante itens na casa que dá pra gente controlar. E até mesmo uma cafeteira, né, de café, que o pessoal quer que liga para fazer o café. Então Olha, tem algumas particularidades que dá pra gente fazer. Então tudo que liga e desliga é possível por automação. Eu me lembro que me chamou a atenção há anos atrás, era essa questão de você ter um aplicativo, né, onde você podia preparar algumas coisas da sua casa enquanto estava chegando, por exemplo, né? Então, Sim. Você vai conectando o micro-ondas, você vai conectando a cafeteira, o ar-condicionado. Então, se está muito quente, você já vai deixando a casa gelar e não precisa largar o ar-condicionado ligado. Sim. Um dia inteiro para você chegar e a casa tá numa temperatura agradável, né? Você liga 15 minutos antes de você chegar e ponto, né? Perfeito. E me fala uma coisa, quando vocês iniciaram,
não era assim todo mundo que utilizava, acho que não tinha nem conhecimento até, né, sobre a automação. E como que foi para vocês a experiência de colocar isso no mercado? Como que foi? Vocês começaram com residencial ou com corporativo, ou fazendo algumas casas? Como é que foi? Foi mais residencial, então a gente conhece muitos arquitetos, então na época a gente fez grandes projetos com esses arquitetos, então foi bem bacana, porque são casas grandes, apartamentos grandes, né, aqui em Londrina, em região, então era mais uma necessidade, tá? O luxo e a necessidade, né? Porque antigamente era luxo, né? Hoje já é algo mais, vamos dizer assim, já faz parte do projeto, no caso, né? Mas eram as casas maiores e apartamentos maiores, né? Então, pensa num apartamento, vamos dizer assim, duplex, grande, e que a pessoa não ia lá embaixo para pagar uma luz, por exemplo, né? Então, subir. ou até mesmo programar uma casa para acender o jardim em determinado horário, apagar no determinado horário. Então, dá para a gente programar várias coisas para poder acontecer no futuro, né? Mas foi bem legal porque a gente fez muitos projetos, né, maiores, e os arquitetos também aceitaram muito bem. E hoje faz parte do orçamento do arquiteto, né? Antigamente não, era algo... Era um plus. A gente é o último da cadeia, né? Eu costumo dizer que a gente é o último da cadeia na construção civil, porque é algo que a pessoa não tem essa necessidade. Mas hoje a gente vê projetos que é necessidade, não é mais... É essencial hoje, não é né? um luxo, né? Então... É conforto, comodidade. Sim. Quando a gente fez um treinamento, eu nunca me esqueço que o professor falou, olha, quem aqui tem o carro com a manivela no vidro, no carro? Ninguém levantou a mão, era tudo vidro elétrico já, né? Então, as coisas vão acontecer, São né? etapas, Isso já né, que vão acontecendo. Já está acontecendo. Então, por exemplo, você pega uma cortina de um apartamento, de uma casa que tem um pé direito alto, ou um grande, assim, várias cortinas... Já no manual é difícil de ver, é mais motorizada. Então, é uma tendência que a gente vê de várias coisas acontecendo que já está presente no nosso dia a dia. Você me chama a atenção, né? Se pensar não é questão de luxo mesmo, porque se você pensar numa casa, um sobrado pequeno, que é duplex, e você tem Hoje ficou muito comum a área gourmet, né? Você tem uma churrasqueira, tem uma piscina e tal. E aí você pode incorporar tudo isso, né? A piscina, a parte de ligar a bomba, desligar a bomba da piscina, tudo isso pode estar, né? Iluminação. Então você tem bastante coisa que você pode incorporar e realmente o cara descer, ir lá apagar uma luz, ir lá no jardim, fica mais complicado. Igual você falou da piscina, já vem no próprio produto da piscina, tipo da máquina da piscina, já vem com o sistema deles, né? Mas é importante isso estar integrado. Então isso é a integração da automação. A automação é isso, é a integração de sistemas. Então ele já tem um sistema lá, um aplicativo ou um controle remoto e unificar isso num aplicativo só. Porque a gente consegue programar, fazer uma cena macro. O que seria uma cena macro? Você fazer uma cena que envolve não só a iluminação, como envolve a cortina, o ar-condicionado, o áudio e vídeo, para controlar tudo ao mesmo tempo. Então, por exemplo, Alexa, tô indo embora. A casa vai desligar por inteiro. Não vai você não vai ter. Alexa, desliga a cortina. Alexa, fecha. Você não vai ter vários aplicativos. Então você tem uma cena macro que vai acontecer tudo ao mesmo tempo. Então isso é automação. Entendi. Tá, me fala uma coisa. Por exemplo, eu sou uma cliente que não entendo nada de automação, mas quero ter na minha casa. Então eu procuro vocês e falo, eu entrego o projeto para vocês, para ver qual é a viabilidade disso, ou eu já falo para vocês o que eu quero. Como é que funciona essa parte do início, assim, de quem é leigo? Sim. Olha, a gente recebe o projeto geralmente do arquiteto, do engenheiro ou do próprio cliente mesmo, tá? É um projeto arquitetônico e geralmente lá tá detalhado. Também tem um projeto elétrico que consta para nós os itens, quantidade de ares condicionados, quantidade de pontos de TV, onde tem cortina, e o luminotécnico onde tem iluminação, enfim. Então, nós fazemos esse estudo para elaborar as sugestões de orçamentos. Mas o mais importante é os nossos projetos. Então, a gente elabora os projetos para deixar preparado para o futuro. Então,
muitas coisas precisam da infraestrutura. Então, por exemplo, uma rede de internet bem feita na casa ou no apartamento para pegar o Wi-Fi em todo o projeto, né? Então, a rede de internet hoje é muito importante, né, para chegar cabo em todos os equipamentos, TV e os repetidores de sinais, enfim. E também a gente elabora, então, todos os projetos de automação. Então, a gente hoje tem a automação da iluminação cabeada e tem a automação da iluminação radiofrequência. Então, a gente tem vários tipos de tecnologia de acordo com o projeto, tá? Então, a gente controla também os ares condicionados. Então, tem que ter essa infraestrutura. Então, a gente elabora os projetos para automação, rede de internet, câmeras de monitoramento, aspiração central. Aspiração central é bem bacana também, que é isso? É uma tubulação que percorre por dentro da parede, que tem um acabamento no rodapé da parede, no rodapé, onde você varre ali como se fosse para debaixo do tapete, e tem uma sucção, ele suga e vai para uma máquina na laje técnica, onde tem uma central. Então, a aspiração central a gente faz para bastante casas, e várias construtoras também estão deixando essa infraestrutura já para o cliente, entendeu? Então, isso depende da infraestrutura. Tem que ter uma tubulação que percorre, então tem um projeto para isso, que vai para uma central, para uma máquina, onde vai sugar todo esse pó e a sujeira, né? Que legal. E tem uma mangueira que conecta também. Mas como que é? Só para eu entender. Eu acho que muita gente que está aqui nos vendo também está com essa dúvida que eu tô. Você faz todo esse preparo, só que na hora de você limpar, você deixa no rodapé? Tem um acabamento tem janelas no rodapé? Tem um acabamento no rodapé que é tipo uma tomada, onde você abre e conecta uma mangueira. Então, essa mangueira, ao invés de você ter um aspirador passeando, você tem uma mangueira também que você puxa da parede. Tem um modelo assim, que você puxa e aspira aquele ambiente. Então, é feito um projeto para que você tenha esses pontos estratégicos pela casa, e também tem a mangueira também que você conecta para poder aspirar aquele determinado ambiente. E tem também um acabamento de varrer. Então, geralmente no espaço gourmet, você abre com um pé, tipo uma boca, uma tampa assim, você varre e suga esse pó. Olha que legal! Então, uma isso... casa dos Jetsons mesmo. Então, isso já é bem comum. Não é caro, porque a tubulação é uma tubulação própria de PVC e tal. Então, a gente elabora o projeto para isso, e daí tem que comprar a máquina e os acabamentos, né? Então, várias construtoras já estão deixando apartamentos de alto padrão. Isso já é comum. Tá? Já é bem comum. Isso é inovação. A parte de desenvolver o sistema no projeto, o aplicativo, você até mencionou a questão do seu sócio, você é da área de programação. Vocês usam aplicativos de terceiros, ou vocês desenvolvem um aplicativo de vocês que faz essa integração de todos os Boa sistemas? Pergunta. No início a gente desenvolvia, tá? Então a gente criava até os botões, tudo, o layout era desenvolvido, tá? Tudo então, caseiro antes. Vamos dizer assim, você tinha as ferramentas, mas o layout era todo desenvolvido por nós. Então, era todo customizado. O aplicativo, os botões. Então, isso era bem trabalhoso, tá? Hoje já não há mais necessidade disso, porque você tem grandes empresas multinacionais. Então, nós somos representantes da Control4, então uma marca americana, consolidada globalmente no mundo inteiro, tem vários países. Então, eles já têm uma plataforma própria de programação. Tanto, vamos dizer assim, que o software no computador é bem complexo, daí é programação mesmo, pura, pesado. Tá? E o software do aplicativo ele já vem com layout pronto. Então é bem intuitivo, bem amigável o software para você navegar e controlar a sua casa, tá? Então vocês associando o projeto, todas as opções que o cliente quer, e vocês vão casar esse sistema todo no aplicativo para ficar disponível para ele utilizar. Sim. O que importa é o quantitativo. Então você tem esse quantitativo do luminotécnico, que é a iluminação, quantitativo de ares condicionados, quantitativo de equipamentos de áudio e vídeo, quantitativo de TVs, de cortinas motorizadas, venezianas, enfim, tudo que liga. Criar uma rede para isso, né? Um wireless, rede na casa inteira. A rede de internet é importante. Então, tudo isso a gente contempla num projeto,
tá? E daí, nesse projeto é dimensionado também a quantidade de equipamentos. Então, você tem uma central de automação, você tem os módulos, que cada módulo controla uma determinada situação. Por exemplo, tem módulo de iluminação, módulo para controlar áudio e vídeo, módulo para controlar a cortina. Tudo isso está assim dentro do projeto. Sim. Então, esses módulos, geralmente a gente faz um quadro de automação, que esse quadro de automação contempla ali esses equipamentos, e daí sim é feito todo esse planejamento para poder partir para o digital, que é o aplicativo, e ter tudo isso organizado. E essa parte dos módulos, a instalação disso é com vocês também, ou vocês ficam na parte do projeto? E aí entregam para a construtora, para o arquiteto, para eles fazerem essa parte? A gente faz tudo. A gente faz desde o projeto até a instalação. O que a gente não faz é a infraestrutura bruta. Sim, que seria a tubulação na obra, né, dependendo da passagem de cabos, mas a gente faz todo o restante, que é a instalação de todos os equipamentos, caixas de som, enfim, de todos os equipamentos, o quadro de automação, aí até a entrega do cliente. Então, eu costumo falar que a gente está antes, durante e depois. O trabalho de vocês acompanha, além da entrega, então, a parte de manutenção disso, né? O cliente, Sim. uma vez que ele adquire isso, é com vocês que eles vão quando dá um problema, Sim, quando tem qualquer coisa, é com vocês. A gente tem uma política de manutenção, né? A gente dá uma carência ali para o cliente para se familiarizar com o software, se acostumar com o funcionamento das coisas, enfim, dúvidas vão surgir, ajustes vão ser feitos. Por exemplo, quando a gente cria cenas da Alexa, que já é bastante coisa, são frases prontas, porque a gente tem que programar a Alexa para ter essas frases prontas para poder executar uma cena ou um comando, tá? Então é feito todo esse detalhamento para entregar para o cliente, mas aí a gente pode ajustar do gosto dele. Olha, eu gostei dessa frase, mas eu quero incluir isso, isso e isso. Tá? Então, essas frases são customizadas para o cliente. Mas a gente já faz bastante coisa, a gente entrega mais do que o contratado, vamos dizer assim, e os clientes têm essa lista da Alexa, e o aplicativo já vai ter tudo também, tá? Só que tem particularidades. Então, às vezes tem um cliente lá que, por exemplo, olha, eu quero que a hora que eu apertar esse botão aqui na parede, vai criar uma cena jantar, por exemplo. Então, a gente tem também, além dos dispositivos, que é a Alexa ou o smartphone, que é o aplicativo que a gente está conversando, a gente também tem os interruptores de cenas. Então, você tem interruptores na parede para controlar essas cenas. Então, através de um botão... Seria um LCD, um LED, uma telinha digital na parede? Não, a gente tem... Ou é botão mesmo? A gente tem esse controle de cenas, é um interruptor mais robusto, vamos dizer assim, mais bonito e tal. A gente tem de aço inox, tem vários tipos de acabamento e tem os botões customizados. Daí a gente escreve o nome da cena, tá? Tipo jantar, tudo. Então a gente assina, né? O que a gente quer dizer, o pessoal fala que é uma assinatura da empresa, né? Que você tem ali as cenas escritas nesses botões. Configurando. É gravado ali, vem da própria empresa, da Control4, e você clica ali para poder fazer essa cena. E o que é essa cena? Música? Olha, uma cena jantar... a iluminação Legal. Essa cena jantar, a gente pode, quando clicar, pode, na verdade, mudar o layout do luminotécnico, que a gente quer dizer que, por exemplo, essa iluminação vai ficar apagada, essa vai ficar acesa, aí tem o dimmer, essa vai ficar dimmerizada, e o lustre da mesa, o pendente da mesa vai ficar aceso para o jantar, vamos dizer assim. Então você muda aquele cenário. E aí a gente está falando de iluminação. Aí você pode abrir uma cortina motorizada, ligar o ar-condicionado à temperatura desejada, ligar uma música do seu gosto. Então, tá vendo que a automação vai além. Quando a gente entrega, aí também vai do dia a dia do cliente, né? A automação é até bom, eu tô aprendendo isso. A automação não é só liga e desliga de botão. Não. É isso. Sim. A automação é você... Vai além, vai além. O objetivo, como que a gente poderia definir o objetivo da empresa? É fazer o cliente feliz. Sim. No sentido de facilitar a preparação de momentos para ele. Sim. Que se não tiver automação, ele vai ter que fazer item a item, e pensar no que ele quer. O que a gente entrega já é algo, vamos dizer assim, que a pessoa vai usar, que ela já
tem muito detalhe, muita informação. Então, ela já vai usar tudo aquilo e já vai falar, não, tá legal. E só que a gente quer também esse feedback dos clientes para eles terem uma cena igual eu comentei com você. A gente faz também, tá? Mas, às vezes, o cliente não vai usar. Então, isso é muito do dia a dia do cliente. A gente tem essa, vamos dizer assim, para eles familiarizar com o software, a gente sempre fala, olha, pode ajustar uma cena do seu gosto. Então, a gente explica para que você tenha essa cena, entendeu? Porque isso daí, na verdade, é a nossa assinatura para poder entregar para o cliente, né? É um projeto, então, que tem você cria um relacionamento com o cliente para entender o que ele quer, o que seria interessante oferecer para ele, né? O que é usual para ele. Eu ofereço padrão cena de jantar, mas eu sou sozinho e janto sozinho, não preciso dessa cena. Daí faz conforme personaliza, né? Você está sempre trabalhando com o cliente até entender realmente, olha, é isso. Sim, perfeito. É algo que a gente tem voltado um pouco, que quando a gente começou, a automação também era muito em relação à iluminação, o pessoal cria o dimmer. Então, o dimmer é aquela penumbra, você dimeriza a iluminação, certo? Aumenta e diminui. Isso, então isso é muito interessante. Isso deixou um pouco de lado, porque houve a transição da lâmpada halógena para o LED, quando a gente começou. Antes era a lâmpada halógena, e a halógena dimeriza. Ela fica aquele fiozinho, aquele filamento bem fraquinho, né? Então fica legal. E o LED está em evolução. Então, não dava para fazer isso com LED. Aí depois veio os LEDs dimerizáveis, tá? Opa. E hoje você já tem esses LEDs dimerizáveis que não chegou ainda igual à halógena, mas já tem bastante coisa legal. Você ter uma iluminação que, sei lá, você tinha um LED mais forte, um mais fraco, ou vários LEDs, e aí você determina o número de LEDs que vai ser aceso, quais não vão ser. Ainda tem, né? Tipo, vamos dizer assim, que tem Pra tentar a mais fria, a mais quente, isso ainda existe. Mas o que eu tô querendo dizer, é o dimmer mesmo, tá? Sim, então a gente diminuir a intensidade. Hoje eu quero falar muito do dimmer, porque tá voltando isso. Os arquitetos também gostam, mas às vezes o cliente não pede e a gente está querendo voltar nesse tema. Por quê? Porque é algo que acho que vale a pena ter em casa para ter um aconchego, tanto na Suite Master ou na sala, deixar uma luz mais fraquinha, enfim. E com essa onda, né, pós-pandemia, principalmente, que as pessoas estão valorizando muito a casa, né? Sim. O lugar onde mora, até mesmo o trabalho, o escritório. E às vezes a casa, você não dá muita importância, você vai lá, acende o interruptor do teu quarto e vem aquela luz branca forte e você acorda acendendo aquela luz, apaga e às vezes você não percebe o quanto isso também no nosso dia a dia de estresse, o quanto isso impacta a gente, né? Ou seja, então a sensação que o cliente tem, a sensação que as pessoas têm ao chegarem no quarto e ele tá num tom mais calmo, é diferente de chegar lá de luz apagada e tacar a mão no interruptor e bam! Com aquele hospital, né? Sim, na tua cara. Sim. Muitos arquitetos têm, a maioria dos arquitetos trabalham essa parte, né? Mas é legal ter o dimmer. O dimmer vai fazer uma enorme diferença em relação ao projeto e dar aquele upgrade no projeto. Um toque especial. Eu acho que um ponto que eu acho legal a gente... Um ponto que eu acho legal a gente ver, assim, né? A gente está falando de conforto e tudo mais, mas a automação também tange a questão da segurança, né? Sim. E acho que é interessante para as pessoas entenderem que a automação não é só a questão de conforto, iluminação, sim, no sentido hobby, no sentido de tecnologia, sim. Mas vai também para essa questão de segurança. Então, câmeras... As câmeras estão sendo bastante... evolução das câmeras, vamos dizer assim, está sendo bastante difundida, né? Porque, assim, você tem uma câmera que apenas você assiste e só, mas... É que ninguém tem tempo de assistir, né? Se ela não fizer a parte dela... Mas já tem câmera, por exemplo, com áudio, né? Isso já é mais comum, as pessoas pedem também. E para você falar na câmera. Então, por exemplo, às vezes tem uma babá lá com o bebê e você fala com ela, olha,
Então, E você assim, fala pelo celular, pelo aplicativo. fala pelo aplicativo e fala na câmera. Então vai sair a sua voz lá no ambiente. No ambiente. Então isso já tem também, tem Ou clientes que fala com o pedem. ladrão. Tchau, sai, vai embora. Também. Então, assim, e câmeras, eu acredito que com a inteligência artificial vai vir muito mais câmeras para reconhecimento da pessoa, contagem. Então, por exemplo, para uma área comercial, para contar o número de pessoas. Um evento. A gente começa a ter enfim. outras funções na parte comercial, né? Daí, então assim, câmera eu acho que vai ser bem bacana porque vai começar a integrar, essa integração de sistemas que a gente fala, você vai ter mais informações de dados, né? Então, acho que isso na China hoje já é bem comum, né? Mas aqui vai começar a ter também essa informação de dados, né? Não só para a área comercial, mas acho que para residencial também vai começar a ter, né? E isso, todos esses dados, eles ficam armazenados em nuvem. Tem nuvem e também tem um HD externo que fica na própria residência, gravando, no caso, né? Backup. Um backup, E você tem ideia de quantas casas, quantos clientes vocês já atenderam? Olha, ao Esse longo longo desses... do tempo? desses 14 anos... Já fizeram? Conseguiram fazer essa conta ou nunca pensaram nisso? Não, nunca pensamos, mas foram muitas casas e muitos apartamentos. E vocês fazem também, né, decorado de construtora? Sim, a gente fazia todos os decorados da Yoshi, da construtora Yoshi, então a gente fez em Londrina, Maringá e Curitiba, nós fizemos os decorados também da Yoshi lá, foi bem bacana. Nós fizemos o decorado da Vectra, foi o Wave, que eles entregaram, né, que ficou bem legal. E atualmente nós fazemos todos os decorados da Plaenge. Em especial nós fizemos o Artesano, que é Artesano ficou sensacional, um ícone né? da cidade aí, né? Então a gente faz todos os decorados da Plaenge atualmente. Aqui mas a gente em já fez. Londrina ou... Aqui em Londrina. Aqui em Londrina. E com relação a essa relação com construtoras, incorporadoras, vocês estão participando do projeto para deixar disponível para o cliente ou vocês já estão trabalhando em nível empreendimento, ou seja, empreendimentos que já vão contemplar em todos os apartamentos ou Sim. Um nível de automação, lógico, sempre podendo expandir, com uma caracterização específica para cada comprador, mas um básico, vocês já entram nessa fase ou não? Vocês é sempre o cliente quem demanda, a construtora só deixa disponível infraestrutura, tubulação, como que tá? Olha, a gente já participou de várias reuniões com construtoras para, né, ter isso, né? Essa previsão. Então, a gente ajudou várias construtoras com infraestrutura para deixar preparado para todos os apartamentos. Então, por exemplo, da mesma forma que eles estão deixando a aspiração central já essa tubulação no apartamento, eles também estão deixando algumas tubulações básicas para automação, áudio e vídeo, rede de internet já tinha, porque é dados, né? Mas eles já estão deixando uma infraestrutura básica para isso, tá? E a gente também já teve reuniões para poder, orçamentos para deixar para todo o apartamento, para todo o prédio. E vocês participariam basicamente da montagem do a ideia é deixar, vamos dizer assim, uma infraestrutura básica e também entregar já uma automação para a área social, no caso, para todos os apartamentos daquele prédio. Então, isso é algo que vai acontecer em outras cidades, nas capitais, assim, você já vê isso, já está acontecendo, de entregar automação diretamente para o consumidor através da construtora, né? Daí a gente entra com a parte de instalação, de equipamentos e toda a infraestrutura. Já tem uma perspectiva das próprias construtoras de oferecer esse diferencial. Já. Sim. No empreendimento. Sim. Ainda não aconteceu. Mas não tem nenhum... você já percebe esse movimento. Com certeza. É uma tendência, né? Da mesma forma que eles entregam outros itens no apartamento que, enfim, que antigamente não né, contemplava, né? Por exemplo, sei lá, uma banheira na suite master. Antigamente isso era impossível, né? Então, acredito que as coisas vão caminhando para isso, né? Você pega um apartamento de alto padrão, com certeza vai ser um grande diferencial.
Sim, sim. E você mencionou a relação da empresa de vocês com marcas, fornecedores globais, né? Que Sim. tem uma visão. Sim. E imagino que isso seja um diferencial, né? Em termos de credibilidade para vocês. Sim. Como que vocês criaram esse relacionamento com ser representante dessas Sim. marcas? Olha, assim, quando nós começamos, a gente foi conhecer vários fornecedores, né? Claro, e a gente fez alguns testes no nosso showroom. A gente tem um showroom aqui em Londrina. E nesses testes a gente se deparou com um cliente que viajava muito o mundo e tal, e ele comentou, olha, eu quero pôr Lutron em casa, né? Então, daí surgiu a ideia, falando, vamos ver a Lutron, né? Então, a gente fez treinamento, a Lutron, ela tem a Lutron Brasil, no caso, né? Que é uma marca americana, e ela é uma marca centenária, eles que têm a patente do dimmer. Então, aquela rodinha do dimmer, sim, eles que inventaram. Então, uma marca, em relação à automação da iluminação, é uma grande marca, porque eles estão presentes em projetos corporativos também, não só residenciais. Então, se a gente tem condições hoje de fazer um orçamento para um hotel inteiro, tá? Para um estádio de futebol, para um hospital, que daí são, vamos dizer assim, equipamentos mais robustos para poder atender um grande projeto, tá? Que daí vai envolver equipamentos mais corporativos, equipamentos específicos para isso, tá? Então, você tem uma linha residencial e você tem uma linha comercial para isso. E nós fizemos um projeto próximo daqui de Londrina, em Biporã. Não sei se vocês conhecem o Museu Parque... o Céu Aberto. Geminiano Momesso, né? Que é um museu a céu aberto. Sim, sim. Isso. Nós fizemos lá a casa de hóspedes com o Lutron. Lá é Lutron Homeworks, que é uma coleção própria para museu. Tá? Que eles usam, então a gente foi especificado e a gente fez esse empreendimento. Então, além da parte de residencial, vocês também topam projetos corporativos, sim, seja de um pub até... Sim, é um projeto mais robusto, né? Que assim, sim, a gente tem bagagem, também tem todo o suporte da empresa para poder, né, lidar com esse tipo de projeto, tá? E vocês estão com essa parceria, representação com essas duas empresas, desde quando vocês começaram? A Lutron sim, a Control4 veio depois, tá? E a gente tem, né, vamos dizer assim, várias marcas dentro também do contexto, mas as duas são as principais, assim. A Control4 a gente faz mais residencial e a Lutron seria mais para a área comercial, mas a gente tem também... pode pôr também em residência, né? E os projetos, vocês como que está a visão da empresa em termos de projetos? Vocês estão mais focados em Londrina ou não? Vocês estão com projetos Maringá, Curitiba, São Paulo, sei lá? A gente atende um raio aqui em Londrina, por exemplo, a gente tem clientes em um raio de 100 km, 150 km, e a gente está com um projeto em São Paulo de um apartamento também que está em execução. Então, assim, esporadicamente tem alguns projetos fora de Londrina, tá? Mas a gente está mais focado aqui em Londrina. Por quê? Vamos dizer assim, como é um produto que eu vendo e não dá para dar tchau... Não é uma prateleira. A gente sempre vai até o final, enfim, tem um acompanhamento. Então, a logística é um pouco complicada, mas a gente entrega até o final, enfim... Se a gente pegou em São Paulo, a gente... Né? Não é um produto de prateleira. Sim, sim. E qual foi uma casa ou várias que vocês fizeram que usaram quase tudo? De toda a tecnologia que vocês têm. Um case que vocês têm. Olha, tem um apartamento especial assim que nós fizemos, né? Que é uma cobertura aqui em Londrina, tá? Que é uma cobertura bem, bem legal. E lá foi inteiro Control4, enfim. Daí você tem os teclados de cenas em vários ambientes da casa, né? E lá tem também áudio e vídeo, que é a parte de som ambiente. Lá tem um pé direito alto, né? Então dá para ver a Londrina inteira, você vê até outras cidades, né? Então é um apartamento bem, bem especial. Então lá foi feito 100% com automação, áudio e vídeo, rede internet, câmeras. Tem uma piscina na cobertura na área externa, academia. Então tem um som próprio para a área externa.
Então foi som para academia. também. Então isso foi bem bacana. E o que a gente tem feito também recentemente que chama a atenção é o painel de LED para área externa. Então a gente fez uma casa também em Punta del Este, que lá tem um painel de LED 4 de largura por 2 de altura, que é próprio para área externa, dentro de uma casa. Qual que é o objetivo de um painel de LED? Desse tamanho? Olha, a Copa do Mundo tá aí. Tá, painel de LED. Painel é uma tela. Justamente. Eu pensei que era um holofote, assim, um painel. Help. É uma tela de projeção. É isso, como se fosse uma TV. Puxa. Então, assim, isso tem chamado bastante atenção. As pessoas estão fazendo mais orçamentos em relação a isso. Porque hoje em dia você vê nas revistas, no Instagram, que tem bastante gente usando fora na área de lazer esses painéis para colocar shows, músicas, né? Então, assim, caiu o preço, né? Tipo, antes era um absurdo, então o pessoal tá procurando mais. Mas por mais que a pessoa não queira isso agora, tá construindo uma casa legal, tal, dá para deixar a infraestrutura. Então, por isso que o nosso projeto é muito importante para isso, para deixar essa infra, caso ela queira pôr depois, vai ser possível. Mas nós temos que ver qual casa que é essa pra gente ir lá assistir o jogo. A gente poderia dizer, então, que por mais que as pessoas que estão nos assistindo, que vão construir, por mais que não queiram implementar agora, é interessante ela procurar vocês, pelo menos para deixar aprovisionada essa infraestrutura, porque depois tudo dá muito mais trabalho sempre. Sim, você não vai, algumas coisas você vai ter limitação. Vai ter que quebrar, não vai dar para passar, enfim, tem que passar cabo. A empresa é Wirehouse Automação, mas nem tudo é wireless, né? Então não dá para... de fato. Então é bom você deixar já preparado. Eu vou construir minha casa, eu vou dar um pulo lá, porque eu quero entender o que eu tenho de opção, futuro. Até mesmo, acho que encaixa uma pergunta que eu tava, que era o que vocês estão enxergando para os próximos 5 e 10 anos, assim, que vocês sabem que está rodando lá fora, que está acontecendo, e que vocês acham que isso muito em breve vai estar rodando aqui no Brasil, em termos de tecnologias novas, ou mesmo equipamentos que vão ser utilizados, que aqui ainda no Brasil é mais raro de ver. Sim. Só para frisar o que a gente comentou aqui, quais são os dispositivos hoje, né? Então você tem um tablet, né? Você tem um smartphone, tá? Daí você tem os teclados de parede de cenas, você tem um touch na parede também. Então, por exemplo, hoje em dia tem até uma Alexa, que é uma tela que é bem legal, que fica na parede, mas você tem o touchscreen, que é dedicado para automação, que fica na parede, tá? Então você pode pôr em lugares estratégicos. Mas no futuro, ou futuro já próximo, tá aí, né? A inteligência artificial acho que vai revolucionar o mercado também. Da mesma forma que quando a gente estava com automação somente pelo aplicativo ali, antigamente, e surgiu a Alexa, reacendeu a automação, sabe? Porque as pessoas falam, eu vou mexer no celular, tal, minha casa, não quero. Mas quando surgiu a Alexa... Você o pessoal, fala com ela, né? o pessoal, tipo assim, despertou, sabe? Voltou a curiosidade, né, de falar com a Alexa e tudo mais. Então, as pessoas querem, né? Às vezes não sabe nem o que é automação, mas eu quero ter Alexa em casa e eu quero controlar as coisas. Então, reacendeu isso. A inteligência artificial, ela já aparece nessa cena? Já tem? Vocês equipamentos que usam IA ou mesmo a central, né? Estão em testes, tá? Que a gente sabe que tem muitas empresas que estão em testes e que já está fazendo alguma coisa. Por quê? O que seria a inteligência artificial numa automação? Hoje, para a gente fazer uma cena, a gente tem que programar para o cliente, tá? E acredito que com a IA, você vai conversar com a sua assistente. Olha, eu vou chegar em casa daqui 1 hora... Eu quero a banheira ligada, eu quero o ar-condicionado na temperatura X. E uma musiquinha. E põe essa música aqui que eu tô chegando em casa e já vai... ou ela vai estudar seu comportamento e vai começar a sugerir, né? Tô vendo que você tá cansado hoje, vamos colocar essa musiquinha mais leve. Na verdade, já dá para fazer isso, tá? Só que o que acontece? Não é algo robusto. Então, por exemplo, a gente faz as cenas. Para você ter essa frase com a Alexa,
e você ter os botões ali, a cena customizada para você. Mas com a inteligência artificial, eu acho que, por exemplo, você vai ter uma cena macro que a gente pode criar, mas aí a própria IA vai programar, customizar os detalhes que você quer que faça na casa, porque já vai estar meio que pronto. Ela só vai adaptar e conversar com você e pedir o que você quer. A coordenar isso. E até mesmo, por exemplo, para acontecer naquele determinado horário, olha, eu estou chegando em casa daqui 1 hora, no caso, né? A gente teria que programar. Não vai precisar mais programar. Ela vai programar, entendeu? Então, eu acho que isso... eu acho que isso vai acontecer. Vai acontecer, né? Vai acontecer. A empresa de vocês, talvez o que vocês vão fornecer as ferramentas todos os sistemas prontos para serem executados, e no futuro a IA é que vai fazer essa gestão junto com a pessoa. A gente vai ter que programar. Não, você vai ter que deixar ela, não vai saber do nada. Mas eu acho que vai customizar muito mais o dia a dia da pessoa, porque cada pessoa tem um dia a dia, né, o comportamento, que horas que as coisas acontecem dentro da casa, enfim. Então você tem o seu costume, né? Então vai adaptar esse costume muito melhor do que hoje. Por quê? Porque hoje eu tenho que fazer uma entrevista com o cliente, fazer uma cena para poder isso acontecer. E eu acho que com a IA, vai ser o inverso. Tá? Ela vai ditar as regras e vai começar a acontecer essas coisas. Nossa, que legal, né? E essas tendências, tecnologias, vocês viajam para fora, China, para ver o que acontece? Para China não, mas a gente ia bastante para os Estados Unidos para poder... Nas feiras que existem, né, sim, de tecnologia. Até mesmo por causa da Lutron, então a gente já foi várias vezes para os Estados Unidos. Só que foi na época da pandemia, aí a pandemia parou, né? Mas a gente, hoje, como a gente tem um fornecedor que está em São Paulo, a Control4, no caso, a gente tem sempre feiras, sempre eventos lá que... né, vem até nós também, tá? Às vezes não há necessidade de ir para fora. Isso é muito bom, né? É bom também viajar um pouco. Sim, né? sim, é bom. É bom. Mas tem essa coisa, né? Quando a empresa mexe com tecnologia, o avanço da tecnologia é muito rápido, né? É muito rápido. Você tem que estar atento. A quantidade de produtos, de mudanças, sofisticações que são criadas o tempo inteiro. Como que é a política de vocês para estar sempre ali no topo, sempre acompanhando essas mudanças, e também um cuidado para não oferecer para o cliente coisa, como você diz, em teste? Ofereço, faz um projeto, coloca lá e não deu muito legal. Sim. Então, como vocês fazem para estar no topo, ou seja, buscando tudo que o mercado está trazendo e, ao mesmo tempo, calma. Você falou, eu tenho um showroom, talvez você teste coisas no showroom. Né? Além da gente ter um showroom e como a gente tem os fornecedores, todo ano tem, vamos dizer assim, reuniões e apresentações, lançamentos, e então a gente está sempre inteirado com grupos, né, de outras revendas de automação. Então a gente tem um grupo das revendas de automação, na qual a gente troca informações, tudo mais. Mas como hoje a internet é algo que, né, muito rápido, você tem um acesso fácil, né? Então a gente fica sabendo, enfim, vai atrás. Então a gente está sempre participando ali de feiras e também de convenções que a empresa fornece e tudo mais, né? Teve algum caso de algum cliente que vocês pegaram e que ele queria o impossível? Né? Que você fala, calma, amigo, aí fica demais. Não, eu quero chegar em casa e ela lê meu pensamento. Calma, não dá. Teve alguma coisa, não impossível, mas de repente vocês falaram, nossa, eu vou suar para fazer isso acontecer. Um pedido muito atípico, ou o cliente queria umas coisas, você fala, eu vou ter que pensar como é que eu vou construir isso. Algo que saiu do tradicional. Olha, já teve, mas assim, ao longo do tempo a gente sempre teve desafios, porque quando a gente começou a empresa, então era tudo do zero, até como, olha, vou abrir uma empresa de automação, então até o jeito de lidar com o orçamento, como apresentar aquele orçamento, então tudo foi do zero, então a gente teve vários desafios, até mesmo com equipamentos, e se dá para fazer, se não dá, então... na verdade, a gente passa por isso até hoje. Não por motivo de falta de conhecimento. Sim. São desafios que
a gente passa por algumas situações de obra, porque obra é obra, né? Então, Obra assim... é um desafio. Obra já é um desafio. Então, a gente passa por algumas situações que... Será que vai dar para fazer? Ou alterou alguma coisa de lugar. Será que aquilo vai dar certo? Né? Que são os percalços do planejado versus executado. Às vezes não é nem o que o cliente pede, é algo que acontece no andamento da obra ali, que você tem alguns desafios para poder fazer realmente a entrega, entendeu? Entendi. Tá. Eu acho que principalmente, como você falou, tem a parte de programação, ou seja, eu não sou um instalador de produto tecnológico, né? A gente constrói o sistema com os produtos tecnológicos, né? E aí tem toda uma programação, uma interface com o cliente. Então, assim, isso vai sempre oferecer desafio. Sim, e a gestão de obra, né? Gestão de obra. Que é algo que a gente, vamos dizer assim, como todo engenheiro, arquiteto, a gente também tem a nossa gestão de obra que você tem que administrar tudo aquilo, né? Se passar o time de uma coisa... e agora, entendeu? E deixa eu te perguntar, as pessoas podem ir até o showroom, conhecer, visitar, entender um pouco mais? Onde que fica o showroom aqui? Nós estamos na Rua Marechal Hermes da Fonseca, número 258. A gente está próximo ali da Avenida Castelo Branco, aqui em Londrina. Tá? Então, a gente tem um showroom lá para poder demonstrar. Nós temos um cinema lá, particular. Então, tem um telão de... Já sabemos onde vai a Copa, tá vendo? Já sabemos, mais um lugar. Tem uma tela motorizada de 119 polegadas, tem um projetor 4K, um áudio e vídeo. Então, uma sala dedicada para cinema e automação. Nós temos lá. Estão todos convidados, viu? Copa do Mundo lá, ó. Uma pipoquinha. E você falou essa parte de projeção, né? É uma coisa que eu sempre tive dúvida, né? A televisão, ela chega num limite de tamanho, né? E aí tem na internet disponível muita venda de data show de 400 milhões de tipo, todos prometendo 4K, o Diaba 4. Hoje, o que você enxerga? Os clientes estão começando a substituir a televisão por projeção? Não? O que você enxerga nessa parte de áudio e vídeo? Assim? Antes a gente fazia o home theater, naquelas caixas de som gigantes. Sim. Hoje é uns bichinhos desse tamanho. Ainda tem também. A gente dá bastante orientação para o cliente em relação a isso, porque a gente participa de vários projetos. Então, por exemplo, tem aquele cliente que vai ter uma sala dedicada para cinema, que é interessante você ter uma sala fechada, porque o projetor ele tem que estar mais escuro, enfim. Tem projetores para com uma luminosidade, né, mais acesa, mas não é o ideal. Então, você tem uma sala fechada para isso, né? Então, você tem um projetor, então uma sala só para cinema. Mas o telão, tem pessoas que querem pôr no espaço gourmet para entretenimento também. Então, que é um desafio, né? Porque geralmente que daí tá mais claro, né? Então, aí a gente fala que tem que ficar um pouco mais escuro, mas enfim, os projetores também evoluíram e tem qualidades melhores que dá para pôr também, tá? Então, tem o espaço gourmet, né? E as televisões hoje, tem até televisão hoje de 98 polegadas à venda no mercado. Então, o que a gente fala para o cliente? Tem algumas situações que o cliente não quer que apareça a televisão, por isso que tem um telão. Então, por exemplo, aqueles ambientes integrados, que tem uma sala, um gourmet, o arquiteto fez um projeto tal, e não quer que ponha a televisão. Então, geralmente, desce um telão ali para poder assistir alguma coisa, algum entretenimento. E você recolhe, o projeto e o ambiente volta ao normal. Então, isso é muito comum. E só que como tem televisões de 98 polegadas, dependendo do ambiente, para qual utilidade, eu prefiro pôr uma televisão. Tá? O projetor já seria algo mais dedicado para uma sala de cinema ou para uma área para o entretenimento. Entendi. Agora, você substituir totalmente uma tela. Eu não quero televisão, vou pôr só o telão, eu acho que não é muito arriscado para você ver no dia a dia. Vamos ligar rapidinho para assistir um jornal. Não dá. Esperar subir. E outra, né, não que tem manutenção, mas vamos dizer assim, não que dá muito problema, mas é algo que a televisão ela é mais rápida, ela é mais robusta, tem mais brilho, enfim. Ela ainda tem espaço de sombra. Sim. Entendi. Tá, então, por exemplo, eu tô com um cliente que ele quer pôr um telão na área externa.
Então, na verdade, é só o projetor e vai projetar numa Parede. numa tela ou numa lona, alguma coisa do tipo, que é para passar um filme para as crianças. Enfim, ele tem uma área externa bem legal. Então, já seria um cineminha para as crianças ou para entretenimento mesmo. Então, você tem várias particularidades em relação a isso, tá? Mas o painel de LED também veio para substituir para pôr na área externa, né? Então, voltando lá no painel de LED... Painel de LED, ele tem iluminação própria? O painel de LED, ele é mais robusto em relação ao brilho, à nitidez. Então, por exemplo, a gente tem ela fixa, né? E também tem ela motorizada. Então, por exemplo, ela sai debaixo do chão. Eu já vi. Essa que sai de baixo. Isso. E a hora que volta, fica o piso normal, né? Então, a gente tem tanto motorizada quanto a fixa, né? Que daí já é algo que evolui bastante. Muito legal. Então, tem várias situações que... Tá vendo que é um desafio, né? Não, é um desafio porque um atrás do outro. Uma coisa alimenta a outra, né? A parte de vocês de enxergarem esse universo todo das tecnologias e a vontade, né, dos clientes, né? O que é interessante para o cliente? Porque, no final, a tecnologia, se você começa a ir para um caminho que você está oferecendo coisas que não são de muito uso, né? Vamos criar um ambiente para você X, que ele vai uma vez na vida usar. Tem que ser. A gente sempre vê a necessidade do cliente primeiro para poder oferecer, vamos dizer assim, algo que vai ser legal, que a gente quer oferecer, porque quando a pessoa não tem, ela não sabe que era tão bacana. Então, tem clientes que dão um feedback e falam, nossa, se eu não tivesse automação em casa, eu não sei o que está sendo ótimo, porque a casa é grande, eu tenho que ir lá apagar aquela luz lá do outro lado. Sim. Então, assim, foi muito bom para o cliente, entendeu? Então, a gente tem esse feedback. Então, quando a gente vai oferecer, a gente tem que tomar cuidado de não oferecer também muito além, que é tudo que a gente está conversando, para não assustar. E a pessoa também não sabe, ela não vivenciou isso ainda. Então, a gente proporciona algo que vai atender a casa ou apartamento, que vai ser legal já, tudo isso que a gente está conversando, mas depois ela pode dar um upgrade também. Sim, nossa, claro. Gostei, agora eu não fico mais sem, eu quero fazer isso. Aí começa... Justo. Porque você falando isso me lembrou aquela história de uma pessoa mais velha com 3, 4, 5 controles remotos na frente, né? Tecnologia não faltou para ela. Tem o home theater, tem a TV, tem a TV a cabo, mas, cara, não dá. Então, excesso é complicado. Isso é muito importante que você falou. A automação também veio para facilitar. Você vê aqueles 10 controles remotos na sua frente, a pessoa com mais de idade, ela vai falar, então, não consigo assistir a televisão. E é que agora não tem mais o DVD, videocassete, enfim. Sim. Mas tem um equipamento do som, então eu não consigo ligar o som, enfim. Então, você tem uma certa dificuldade ali de ter vários equipamentos e vários controles remotos para poder operar aquilo, que a automação veio para simplificar isso. Então, no nosso aplicativo, a gente tem o ouvir ou assistir. Tão simples assim. Esse ouvir ou assistir já vai para um determinado... O que você quer assistir? Já vai estar lá. Eu quero assistir Netflix. Você já vai clicar no Netflix, já vai cair já diretamente no Netflix. Então, é bem intuitivo. Sim, bem mais o software para isso, entendeu? Então, isso aí que você falou é bem interessante, porque as pessoas têm uma certa dificuldade e a automação veio para facilitar. Sim. Quanta tecnologia, hein? Olha, um banho. Mas hoje. Um ponto que a gente não falou, que é uma necessidade para pessoas com deficiência. É isso que tá? Então, verdade, acessibilidade, né? Porque, assim, tudo isso que a gente está conversando, a pessoa que está numa cadeira de roda, por exemplo, acender uma luz, é uma enorme necessidade. Com a cabeça de quem consegue, né? A gente já fez projeto para isso, então foi bem legal. Então, isso aí é bem, bem bacana. Esse final de semana eu conheci um cara que ele trabalha tem uma empresa de elevador interno, residencial. E a gente estava falando um pouco disso, né? Que não necessariamente uma questão de luxo. E aí você está entrando exatamente nisso, né? Se você pegar a questão de acessibilidade,
A automação é uma parceiraça, né? Sim. Na casa, na parte de comércio, né? Sim. Porque a casa é uma necessidade, quem pode põe. O comércio já tem legislação que obriga a ter tal coisa. E esses projetos de automação para comercial, corporativos, eles são fundamentais nessa questão de acessibilidade, né? Com certeza. Não tinha pensado por esse lado. Muito legal. E outro ponto também que acho que é interessante falar é o projeto de incêndio. A gente não faz, mas a automação tem também esse lado de segurança que você comentou, que é a questão de incêndio e alarme, no caso, para a integração desses sistemas, entendeu? Você falou dessa parte de segurança, né? E aí a gente começa a ver como a automação, ela na verdade ela pode ramificar para tudo, né? Porque você falou de segurança, aí tem questão de combate a incêndio, sistemas de segurança para incêndio. A gente já falou de sistema de segurança com relação às câmeras. A câmera, violência, etc. e tal. Aí tem as casas possuem gás para aquecer água, então, e hoje é um equipamento desconectado, offline, né? Sim, tem manual. Lá a caldeira, você põe a temperatura ali, se você quer mais quente, você vai lá e muda de novo. Sim. Tudo isso vai migrar. Tudo isso a automação vai absorver. Acredito que sim. Né? E como a gente está falando da inteligência artificial, ela vai coordenar todos esses... Daí entra essa integração de sistemas, no caso, né? Então, tudo vai ser digital, vamos dizer assim, né? Para poder não só passar para o aplicativo, mas eu acho que também ter uma inteligência ali, que é uma questão de segurança que você comentou, né? Como você disse, a empresa de vocês, ela não está no começo, ela está ali... E aí ela tem que participar porque tem o projeto, mas ela vai até o final porque tem que fazer toda a adaptação para o cliente. Mas depois desse papo nosso, eu estou achando que a empresa de vocês daqui a pouco é o core do negócio, né? Porque se a gente, quando a gente chegar nesse nível, a gente não está mais falando de acender e apagar uma luz. A gente está falando de uma integração de sistemas que vão desde segurança ao lazer, ao conforto. Sim. Né? Então, isso é bem legal, cara. E logo chega um robô, né? Que aí vai ter mais um carinha para incorporar nesse sistema todo, logo robô. Chega um robô. Para limpar, para servir, de fato. Isso Tem mais essa. Bom, eu gostaria de ficar aqui, tenho mais 1 quilhão de perguntas para fazer, porque eu adoro tecnologia, mas infelizmente nosso tempo acabou. Parabéns pela tua empresa. Obrigado. Olha, eu acho que todo mundo que está nos assistindo gostou desse bate-papo de tecnologia, de muita informação. Eu acho que é um assunto bem importante, né, para as pessoas fazer isso nas suas casas, que eu acho que não é só luxo e conforto, mas é também uma forma de você cuidar de você, né? É um cuidado que você tem para você chegar na tua casa, ter um conforto, ter uma praticidade. Então, parabéns. Muito obrigada por estar aqui com a gente visitem hoje. o showroom, que ali tem muita coisa para ser visto. Acho que também para as pessoas conhecerem um pouco da questão da automação, né? Ter contato direto com a automação. E muito obrigado. Eu que agradeço. Achei um bate-papo muito bom. É um podcast que trouxe realmente coisas diferentes, né? E mostrando que não estamos falando só de luxo, né? Isso não me interessa porque... Sim. Não, estamos falando de coisas importantes, como segurança. Então, agradeço muito a presença. E fiquem com a gente para o próximo podcast. O Construtor Cidades e Movimentos. Fiquei aqui, tropecei em tudo.